Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia por essa oportunidade. Nessa noite de terça-feira, nós estamos aqui novamente para darmos sequência. Hoje nós estaremos refletindo no Salmo 33. Tentando conectar aqui também. Amém? Aleluia. Você que nos acompanha neste momento, pega as escrituras, vamos aprender a palavra de Deus. Neste momento nós temos algo da parte do Senhor para nossas vidas. Daqui a pouco nós já vamos fazer uma oração. Nós vamos orar um pouquinho, nós vamos apresentar nossas vidas. Você que tem seu pedido de oração, apresente a Deus neste momento, para que Deus venha intervir na sua vida. Tem coisas que nós tentamos, nós corremos para lá, nós corremos para cá, nós procuramos dar um jeitinho, mas tem coisas que não está mais no nosso alcance, somente uma intervenção de Deus, não é verdade? Então por isso é necessário nós nos voltarmos para o Senhor, nós despindo da religião. Essa palavra religião é uma palavra tão profunda e complexa que até hoje ainda não há, se nós buscarmos a etimologia dessa palavra, ainda não há um conceito definido do que essa palavra realmente representa. Porque para vários pensadores ela tem um sentido, né? E nos dias de hoje nós entendemos que a religião para nós é algo que ajuda bastante, é interessante. Cada nação, cada pessoa, cada família tem uma religião, tem um modo de pensar, de crença. Mas é interessante nós olharmos para as Escrituras, nós temos a oportunidade de buscar a conhecer o Deus, o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus Espírito, o Deus Criador dos céus, o Criador da terra, o Deus que não se limita a uma caixinha de certas religiões. Deus não é propriedade de ninguém, né? E Deus não precisa de ninguém para advogar a sua causa. O que Deus Ele quer de verdade é que nós nos conhecemos e nos relacionamos com Ele pela pessoa de Jesus. Nós buscamos com o coração sincero e pelas Escrituras nós possamos aprender o que Ele tem para nós de verdade. Amém? Então esse é o intuito de nós estarmos aqui, transmitir uma palavra para trazer esperança para a sua vida, para que você possa se aproximar do Senhor, tá bom? Abigail, um abraço. Abigail, que bênção ter você aqui, um abraço, viu? Deus abençoe sua vida, glória a Deus, amém? Então, o intuito é esse de nós. Como que eu consigo conhecer o Senhor? Eu consigo conhecer a Deus pela palavra, pelas Escrituras, porque ela é uma revelação o suficiente, se assim nós podemos dizer. Não podemos dizer uma revelação completa, porque Deus é um ser infinito. Então a Bíblia ela não esgota para falar, e ela nem cabe, né, para falar a grandeza de Deus. Mas ela é a bússola, ela é o suficiente, é o manual que eu preciso para conhecer o Senhor, tá bom?
E aí, através da oração, buscando a presença do Espírito Santo, o Espírito da verdade, é Ele quem fala aos nossos corações e nos convence, aleluia, a respeito das coisas de Deus, né? Tem um ensinamento que Paulo fala sobre isso, que nós não discernimos as coisas de Deus, nós não discernimos, nós não temos essa capacidade. Somente o Espírito de Deus, o Espírito enviado a essa terra, a qual Jesus prometeu que enviaria essa terra. Então Ele sim, Ele consegue tirar a dureza dos nossos corações, a incredulidade dos nossos corações, e aí nos aproximarmos do Senhor, e nós começamos a ter a revelação do Pai e do Filho através do Espírito. Amém? Irmão Deilson, um abraço, boa noite, meu irmão, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, viu? Amém? Vamos fazer então uma oração, vamos buscar a presença do Senhor neste momento. Você que tem o seu pedido de oração, apresente a Deus, ore comigo neste momento. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, neste momento nós vamos refletir, Senhor, a Tua palavra. Eu apresento agora, Senhor, cada vida, Senhor, que vai participar. Eu apresento agora cada pessoa, Senhor, que vai entrar nessa live, que vai ser alcançado por essa live. E eu peço ao Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, o Espírito da verdade, o guia, o paracleto, o consolador, aquele que é o único que tem o poder de nos convencer, de nos guiar, de nos trazer a verdade absoluta e completa. É o único que de fato pode revelar aos nossos corações, aleluia, sobre, aleluia, a grandeza de Deus, sobre a obra de Cristo, e a partir deste momento, a fé ser despertada em nossos corações, e a incredulidade ser extirpada de nossos corações. É neste momento que nós nos voltemos para o Senhor, e nós possamos aprender do Senhor, e nós podemos buscar força no Senhor, para que nós possamos, aleluia, suportar as lutas, aleluia, suportar, Senhor, as dificuldades, que são muitas, Senhor. Eu tenho certeza que cada pessoa que assiste, cada pessoa que vai ser alcançada, tem as suas batalhas, tem as suas lutas, tem os seus gigantes para enfrentar. E eu peço agora, meu Deus, nessa noite, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar, que o Espírito Santo venha nos capacitar, aleluia, aquele que está precisando, Senhor, de uma direção, aquele que está precisando de uma luz na sua vida, na sua casa, no seu lar, aquele que está precisando de uma resposta, de um milagre, de uma intervenção, aquele que está precisando de uma libertação, meu Deus, eu te clamo agora, Pai querido, o Senhor é o único que tem o poder de nos libertar em Cristo, nos libertar para sermos verdadeiramente livres. Temos paz nos nossos corações, temos sentidos e propósito de vida, Senhor. Aleluia, então eu te peço agora neste momento, Senhor, aleluia, toca agora em cada coração, visita agora cada pessoa agora neste momento, faça agora um grande mover da tua parte, Senhor. Eu te clamo agora, Senhor, eu te clamo agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. Neste momento agora nós vamos meditar então no Salmo 33. E nós vamos ler apenas o verso 1, o verso 2 e o verso 3, tá bom? Você que quer acompanhar conosco as Escrituras, pega a palavra do Senhor e vamos meditar e aprender a palavra de Deus neste momento. Diz assim, Salmo 33, o verso 1, o verso 2 e o verso 3, diz:
Ó justos, exultai no Senhor. O desejo dos retos é louvar a Deus. Celebrai ao Senhor com harpa, oferecei-lhe música com lira de 10 cordas, entoai-lhe um cântico novo, tocai com arte e júbilo na ovação. O salmista, esse Salmo 33, ele é um salmo bem maravilhoso, tem ricas informações para o nosso conhecimento, para a nossa aprendizagem. Nós vemos aqui o salmista ele dizer os métodos de adoração a Deus, não é verdade? Nós, se observarmos atentamente, nós podemos fazermos algumas separações e o salmista trazendo alguns motivos, algumas causas, algumas razões da qual nós devemos, o porquê devemos adorar a Deus, não é verdade? Às vezes será que nós temos, hoje nós vamos falar a respeito da alegria, né? Essa motivação, essa deve ser a inspiração dos nossos corações. Mas como nós vamos ter alegria para adorar o Senhor de verdade? Como nós devemos ter essa inspiração se muitas vezes nós não conhecemos a Deus, não é verdade? Nós temos um entendimento muito superficial do Senhor, nós não temos aquela experiência real, não é verdade? Então do verso 1 ao verso 3, o salmista vai dizer que nós devemos, o método é alegria. Esse deve ser a motivação do nosso coração para adorar a Deus. E do verso 4 ao verso 5, o salmista ele diz aqui que nós devemos adorar a Deus por causa da bondade de Deus. E essa bondade, nós conhecemos essa bondade através das Escrituras. As Escrituras, ela trata a respeito da bondade. E a bondade, ela está muito entrelaçada com a misericórdia de Deus. Misericórdia. Deus, ele é bondoso, ele é benigno, não é verdade? Se nós olharmos tanta tragédia, tanta corrupção, tanta maldade, não é verdade? E por que Deus não destrói, né, toda a raça humana, o ser humano, não é verdade? Porque Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele fica aguardando todo instante, todo momento, dia após dia, que nós venhamos nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para o Senhor. Mas vai chegar o dia. Mas enquanto esse dia não chega, ainda nós vemos a bondade de Deus manifestando nas nossas vidas. Do verso 6 ao verso 9, nós vemos outro motivo aqui para adorar a Deus. Nós vamos outro método, e qual é esse? Porque Ele é o Criador, aleluia, o Deus, né, que criou, o verso 6, os céus foram criados mediante a palavra do Senhor. Deus, Ele criou todas as coisas. Então, por isso que nós devemos o adorá-lo. Por quê? Porque Ele é digno dessa reverência. Por quê? Porque foi Ele quem nos criou. Amém? O pai e a mãe da gente, nós o respeitamos, o reverenciamos. Por quê? Porque foi através deles que nós viemos ao mundo, não é verdade? Então, quando nós falamos da nossa existência, nós falamos do planeta Terra, nós falamos dos animais, falamos da natureza, nós falamos dos anjos, tudo dos outros, do planeta Terra, do ar que respiramos, tudo foi criado por Deus. Amém? E aí também nós vemos agora do verso 13 ao verso 15, que nós vemos que do verso 9 ao verso 10, nós vemos o poder de Deus sobre a criação. Amém? Então Deus, Ele tem o poder absoluto, sobre todas as coisas e sobre tudo,
mesmo diante de tanto mal acontecendo, mesmo diante de tanto desastre, Deus, Ele tem um poder absoluto sobre todas as coisas. Amém? E nós vemos isso como motivo para adorar a Deus. Amém? E aí nós continuando, nós vemos do verso 13 ao 15, falar sobre a onisciência de Deus. A onisciência ainda antes que as palavras formem na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Não há nada que nós conseguimos esconder do Senhor. O Salmo 139 fala muito bem a respeito dessa doutrina de Deus, desse poder, desse atributo de Deus. Amém? Então Deus, Ele está ciente de tudo, não tem pensamento, não tem intenção dentro dos nossos corações, ainda que nós não mostramos, não expressamos para fora, mas Ele sabe, Ele vê todas as coisas. E está aí mais um motivo, mais um método que nós devemos adorar a Deus. Olha a grandeza de Deus, Deus maravilhoso. Amém? E aí, para nós concluirmos, nós vemos também do verso 16 ao 17, falando a respeito da onipotência de Deus. A onipotência, o que ela tem o sentido de onipotência? É o poder absoluto, né? É o poder completo sobre todas as coisas. Amém? E aí no último tópico desse salmo, do verso 18 ao verso 22, nós vamos falar a respeito da proteção de Deus. Olha que lindo isso. Então, nós precisamos ter essa experiência com Deus, nós devemos buscar essa experiência. Por isso que muitas das vezes nos falta inspiração, nos falta a motivação para adorar a Deus. E aí nós vamos aprender isso hoje. O salmista nos convidando, nos exortando a essa adoração. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O verso 1, 33, verso 1 diz assim: os justos, ó justos, exultai no Senhor. Ou, em outras traduções, a ideia os justos se alegram no Senhor, se alegram. Os justos, eles glorificam a Deus, eles se alegram em adorar a Deus. Você sabe aquele dia que está dando tudo errado na tua vida? Aquele dia que você chegou para trabalhar, o seu dia não foi legal. Aquele dia que você está passando por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas provas. Que você olha, você está abatido, está dando tudo errado, as coisas estão dando tudo errado, o casamento, a família. Mas que você que já tem essa experiência, você que já tem esse entendimento de louvar, adorar a Deus, e mesmo assim você vai para um culto e busca a presença de Deus, e nesse dia parece que é o dia que mais Deus fala com você, é o dia que você mais sente a presença de Deus, aleluia, é o dia que você mais se alegra, mais chora na presença de Deus. Então o salmista ele está dizendo assim, se alegra, a alegria do justo é o Senhor, é adorar ao Senhor. A alegria do justo não é porque ele tem um carro bom, proporciona conforto, bem-estar, mas a alegria do justo não é a sua casa boa. A alegria do justo é poder adorar ao Senhor, o Deus tão grande, tão maravilhoso, aleluia. Mas mesmo assim, que Ele recebe a minha adoração, Ele recebe a sua adoração. Amém? E a ideia de justo aqui, nós precisamos entender esse termo, essa palavra, porque o justo aqui não está dizendo o perfeito, não está dizendo aquela pessoa que não erra, que não falha, não. Para nós termos o entendimento a respeito
do que significa justo para os judeus aqui, nós precisamos voltarmos um pouco na história dos hebreus, dos judeus. E quando nós chegamos lá em Abraão, a descendência dos judeus, dos hebreus vai vir de Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus para sair da terra dos caldeus. E aí nós vemos o próprio Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus, se revelando a Abraão. Disse a história que aquela terra era uma terra muito idolatra ali dos povos ali daquela época, terra do Ur dos caldeus. A Mesopotâmia ali era o berço das civilizações. Há um estudo antropológico que estuda a respeito do homem, de que foi constatado e já provado de que aonde foi estudar sobre cultura, sobre povos de diferentes lugares, diferentes civilizações, diferentes regiões, e nós estamos falando de um tempo remoto, um tempo onde não havia como um determinado povo se conectar com outro determinado povo, mas sempre que se chegava em esses lugares, principalmente Roma, quando Roma estava dominando várias terras naquela época, constatava-se que aonde eles chegavam havia necessidade, o povo sempre teve a necessidade de crer numa divindade maior. Aleluia! Esse é o próprio Deus na criação providenciando isso, introduzindo isso dentro da alma do ser humano. Deus já de antemão prevendo que o homem ia se distanciar dele, mas ele coloca na sua alma a necessidade de crer numa divindade superior. Aleluia! E aí, quando Deus chama Abraão, Deus vai revelar a Abraão o que nós chamamos a crença do judaísmo, e nós herdamos dessa crença. O cristianismo vai vir dessa crença, que nós chamamos de crença do monoteísmo, que é a crença no único e verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e criador da terra, o único. E aí o pilar essencial dessa crença, a base principal dessa crença, nós encontramos em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 4, que diz: ouve Israel, aleluia, ouve Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus, é o único Deus. E propositalmente, irmãos, você que me acompanha, a descendência de Abraão já se torna uma nação, e em Êxodo vai dizer que é uma nação numerosa e crescia de uma forma estrondosa. E aí, conforme o crescimento dessa nação, eles estão ali na terra do Egito e vão ser escravizados por um período há mais de 400 anos de escravidão. E ali naquela terra, propositalmente, naquela terra havia crença em várias divindades. Mas Deus, aleluia, propositalmente, por causa da sua soberania e do seu poder absoluto, Ele permitiu que aquele povo tivesse escravo naquela terra, para aí sim Ele intervir na história daquela nação, porque Ele tinha um pacto com o teu servo, de que aquela nação seria povo, propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! E aí o Senhor, aleluia, pelo seu eterno poder e através do teu servo, Ele vai àquela terra, Ele despoja todas as divindades, mostrando que Ele é soberano e maior do que tudo e do que toda a crença de que aquele povo acreditava. Liberta Israel daquela escravidão, do império de Faraó. E aí, quando aquele povo passa ali pelo mar ali, né? Quando ele atravessa o mar e caminha ao deserto, a Bíblia diz que naquele momento, então, aquele povo começa a se tornar
propriedade de Deus. Por quê? Porque Deus tem posse sobre eles. Porque Deus, por intermédio do teu servo, foi lá e libertou aquele povo da escravidão. E aquele povo agora recebe a lei, e através dessa lei, eles não podem servir a outros deuses. Ele não pode mais agora querer ter o mesmo comportamento, a mesma atitude do que aqueles outros povos tinham, que nós chamamos de paganismo, de idolatria, de se encurvar diante de outros deuses, deuses que têm ouvido, mas não ouve, que têm boca, mas não fala. Que agora aquele povo, eles tinham o dever, aleluia, de ser um povo separado e adorar única e exclusivamente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Amém? Então, isso é ser justo. Ser justo é ser separado. Separado. Tá bom, nós estamos falando agora para os judeus e para nós. E para nós os gentios e para nós que não somos da descendência de Abraão, segundo a carne. Nós agora, irmãos, nós precisamos ter um entendimento a respeito da obra salvífica de Cristo. É por isso que Jesus veio. Uma vez que Jesus veio, e Paulo vai trazer essa abordagem em sua epístola aos Romanos. Depois, se você quiser refletir, aprender, pesquisa sobre essa carta, uma carta maravilhosa, uma carta que nós chamamos de carta doutrinária, uma carta de ensinamento, doutrina, ensinamento, instrução sobre a obra de Cristo, sobre o antigo pacto e o novo pacto, uma carta que vai tratar sobre o pecado, sobre a lei, e o porquê que Jesus veio, e porquê que foi necessário Jesus ter aquela morte de cruz. Então nós, aqui de uma forma resumida, irmãos, a lei que foi entregue à nação de Israel, para eles praticarem, para eles obedecerem, a lei ela serve para nós como promotor, ela serve para nós, para nos acusarmos. A lei serve para dizer, ó, você errou, você pecou, você tem mentido, você tem feito isso a lei condena. E Paulo traz essa abordagem em Romanos, comparando ali, nós temos o entendimento ao estudar Romanos, de que é como se nós comparecêssemos diante de um tribunal. E nesse tribunal, a lei de Deus está nos acusando, mostrando os meus e os seus pecados. Para quem? Para Deus. E Deus tem outro atributo de Deus que nós chamamos de justiça. E aí a justiça está manifestando e dizendo, então é necessário que eles sejam condenados. Por quê? Porque pecaram. Pecaram. Então é necessário uma intervenção, uma justiça, uma condenação. E aí entra a obra de Cristo. Cristo consuma a obra perfeitamente, consuma a lei perfeitamente. Ele cumpre 100% a lei. Então, a lei que serve como promotor, que está nos acusando diante de Deus, e aí a justiça de Deus que vai decretar a nossa condenação, entra, aleluia, o nosso advogado, o advogado fiel, o advogado verdadeiro, o único que de fato tem o poder de perdoar os nossos pecados, o único que de fato tem o poder de nos absolver. Por quê? Porque quando ele entra, ele mostra o seu sangue, ele mostra as suas obras. E aí, o que acontece? Nós somos o quê? Justificados.
justificado. Por quê? Porque uma vez que nós temos entendimento sobre essa obra salvífica, então nós cremos nessa obra de Cristo, e uma vez que nós cremos nessa obra de Cristo, nós, aleluia, uma vez crendo, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não vê mais eu, Ele não vê mais você, mas Ele vê as obras de Cristo, aleluia, na minha e na sua vida. Justificados, absolvidos. E por que eu trouxe esse resumo aqui de uma forma bem simples? Porque não tem como, aleluia, nós adorarmos aquilo que nós não conhecemos. Não tem como nós nos alegrarmos, termos alegria para adorar esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão piedoso, tão misericordioso, se nós não termos esse entendimento. Não tem como. É por isso que muitas vezes nós somos muito materialistas. E aí, essa ideia de sermos demais, excessivos demais materialistas, é que nós nos desanimamos, nós nos entristecemos, porque nós nos esquecemos da obra maravilhosa de Cristo. Aleluia! O privilégio que nós temos de ser chamados de justos. Ei, justos! Ei, aleluia, você que crê na obra de Cristo, você não é justificado pelo seu mérito, aleluia, você é justificado totalmente pela obra de Jesus. Aí sim, agora eu e você, nós temos razões, nós temos motivos suficientes para adorar a Deus, aleluia. Aí nós podemos pegar os instrumentos, aleluia, nós podemos pegar, aleluia, nosso coração sincero, aleluia, e dizer: oh Senhor, eu era um miserável, eu era um pecador, eu era um perdido, eu andava errante, eu andava nas trevas, aleluia, mas agora o meu coração se alegra para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, para neste momento fazer como o salmista, aleluia, se alegra no Senhor. O desejo dos retos, aleluia, é louvar, é adorar, é exaltar esse Deus maravilhoso. Você pode adorar o Senhor comigo nessa noite? Você pode cultuar ao Senhor comigo nessa noite? Ah, irmão Felipe, mas eu não conheço ainda. Eis a oportunidade agora. É só você crer. É só você deixar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aleluia, entrar agora no teu coração e revelar para você essa obra salvífica de Cristo. E aí sim você se tornando apto, aleluia, para adorar o Senhor. Você agora tendo o seu coração agora inundado de alegria, porque ninguém, exatamente ninguém, nem o teu pai, nem tua mãe poderia te dar isso, mas Jesus pode te dar o perdão, aleluia, aleluia. E celebrai ao Senhor com harpa, com os instrumentos, o que você tiver de melhor para oferecer ao Senhor, adore ao Senhor, aleluia, glorifique ao Senhor, reconheça a grandeza de Deus. E aí, para nós encerrarmos, o verso 3: entoai-lhe um cântico novo, aleluia, tocai com arte e júbilo na ovação. Olha como que é interessante nós olharmos todas as traduções que nós tivermos, para que nós possamos ter um entendimento mais claro do que de fato as Escrituras querem nos ensinar. E aí na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem dos dias de hoje, ela traz uma tradução desse verso 3 maravilhoso. Essa versão que eu estou usando é a King James atualizada, uma boa tradução também. Mas a NTLH, ela traz algo maravilhoso para nós. E ela diz assim, na parte final: em júbilo e na ovação, que quer dizer gritem bem alto. E esses gritos, ele tem
o sentido de guerra, de grito de guerra, de quem está indo para uma peleja. Essa deve ser a nossa motivação, a adoração sendo extraída de dentro para fora. Aleluia! Eu tinha vezes que as pessoas se incomodavam sentar perto de mim nos cultos, porque eu gosto de glorificar mesmo, eu gosto de dar glória a Deus, eu gosto de dar aleluia. Sabe por quê? Porque só eu sei da onde Deus me tirou, aleluia, aleluia. Eu gosto de gritar bem alto mesmo, grito de guerra. E quando eu grito e dou esse grito de guerra, quando você grita e dá esse grito de guerra, você está demonstrando na sua adoração, na sua exaltação, aleluia, que você tem o Senhor. E quem é esse Senhor? É o Senhor da guerra, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nessa noite, aleluia. Você está declarando o Rei, o Senhor poderoso na batalha, aquele que nunca perdeu uma batalha. Amém? Posso escutar um grito de guerra seu? Posso escutar agora o Espírito Santo agora envolvendo agora o teu coração, como eu estou envolvido aqui agora neste momento, e ouvir agora neste momento o seu grito de guerra, a sua adoração a Deus, aleluia, o inimigo estremecendo, porque você tem um Senhor, e é o Senhor poderoso na batalha, aleluia. Adore a Deus, louve a Deus, glorifique ao Senhor. Amém? Vamos orar então neste momento. Como não adorar o Senhor? Como não glorificar ao Senhor? Agora neste momento, eu te convido você que foi movido pelo Senhor, pela palavra, inspirado pela palavra, aleluia, neste momento adorar o Senhor. Neste momento dizer: oh Senhor, obrigado Senhor. Oh Senhor, me perdoa Senhor as minhas falhas. Me perdoa Senhor a minha ingratidão Senhor. Às vezes eu quero Senhor comparar a obra salvífica com coisas materiais. Isso é tamanha ignorância da minha parte. Aleluia. Aleluia. Nessa noite, Senhor, eu te clamo, Senhor. Toca agora, Senhor, nessa pessoa. Que o Espírito Santo envolva essa pessoa agora na adoração. Que o Espírito Santo extraia agora do coração dela o grito de guerra entalado na garganta, entalado na alma, e ela declarando que ela tem o Senhor, ela declarando que ela tem um Criador, ela declarando que ela tem um protetor, ela declarando que ela tem um provedor de suas necessidades, porque se o Senhor nos criou, se o Senhor nos formou, antes mesmo de o Senhor nos formar, aleluia, o Senhor já tinha, Senhor, providenciado o que é o necessário para a manutenção das nossas vidas, Senhor. Aleluia. Aleluia, eu te louvo, Senhor, eu te louvo nessa noite, meu Pai. Nos ensina, Espírito Santo, Espírito da verdade, a sermos verdadeiros adoradores. João capítulo 4 diz que a hora vem e a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adore. Não dá para te adorar, Senhor, na carnalidade que muitas vezes nós estamos, Senhor. Então nessa noite nós nos humilhamos diante do Senhor. Nos ajuda, nos ensina a adorá-lo em espírito e em verdade.
É o que eu peço, é o que eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que momento maravilhoso. Eu confesso aos irmãos que esse momento aqui me inspira tanto, irmãos. Tem vezes que eu venho para gravar, eu tô um desastre por dentro, destruído por dentro. Mas eu confesso aos irmãos, quando eu termino com uma paz, com uma alegria, com a minha alma renovada. E eu espero que você sinta o mesmo na sua casa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amor. Mas você também, assim, comer a bola, né, amor? Tem que ficar ligeiro, amor.